Agora esta chamada está sendo gravada. Bom dia. Então, eu marquei essa aulão, na verdade, sobre os conteúdos do PAC e PSS nível 1. Então, agora são 8h53 da manhã, marquei às 8 horas, e esperei um tempinho, né, alguém entrar na Meet ao vivo, mas como ninguém entrou, eu aproveitei também para fazer um levantamento aqui das principais temáticas que foram solicitadas no PAC PSS de 2023 e 2024. Estou começando esta gravação, vou deixar o link no Class e vai estar no meu canal do YouTube também. E no meu canal do YouTube também tem outras aulas que são específicas de alguns temas que são importantes, que vão cair aqui nesses dois processos seletivos. Por que eu vou trabalhar PAC e PSS juntos? Porque são duas universidades estaduais, seguem o mesmo currículo, então o mesmo conteúdo programático da Unicentro é o mesmo da UEPG, só que a UEPG é uma prova de questões somatórias e a Unicentro é uma prova de questões objetivas de letra A até a letra D. E algumas questões que apresentam afirmativas, e dá para relacionar, mas também você tem que escolher uma alternativa só, para colocar no gabarito. Então, como as duas universidades seguem o mesmo conteúdo, não que elas conversam entre si na hora da elaboração da prova, mas o que cai na Unicentro, em alguns anos, cai na UEPG, em outros anos, inclusive o que cai no vestibular, cai também de forma menos complexa no PAC e no PSS. Então, é bem importante que, ao escolher, selecionar essas duas universidades, que vocês observem que os conteúdos se entrelaçam. Então, se você estudar para o PAC, você está estudando para o PSS e vice-versa. Como o PAC está chegando já, então, você, estudando para o PAC, vai se preparar, consequentemente, para o PSS 1. Então, eu vou mostrar para vocês um levantamento que eu fiz nas duas últimas edições, dois últimos processos seletivos do PAC e do PSS, dos temas que caíram, e já vou dar algumas dicas para vocês, tá? Esse material na verdade, eu não vou compartilhar, porque o vídeo vai ficar no canal do YouTube, então fica fácil de vocês, né, analisarem essas questões ali depois no vídeo. Então, aqui, em 2023, a gente percebe que isso, tanto o PSS quanto o PAC, tá? Caiu somente uma questão de ciência e história, então, sobre a história enquanto ciência, que é o primeiro conteúdo do primeiro ano que nós trabalhamos, e em 2024 não caiu essa temática. Então, é possível que caia nesse ano? Sim. Então, às vezes, eles dão esse delay, né, nessa lacuna temporal. No ano não cai, daí no outro ano eles cobram. Então, é possível, sim, que em 2025 caia uma questão sobre a ciência e história, fontes históricas, né, o papel da história, a importância de estudar a história, sobre a historiografia, o trabalho e ofício do historiador, então, todos aqueles conteúdos que nós já estudamos nas primeiras aulas, né, do ano de 2025. Feudalismo, tema recorrente, né, no processo seletivo da Unicentro e da UEPG, então caiu tanto em 2023 quanto em 2024. Renascimento, tema recorrente também, caiu em 2023, 2024. Colonialismo, de uma forma geral, duas questões caíram no PSS-PAC, uma no PSS e uma no PAC 2023, e daí em 2024, em vez deles cobrarem colonialismo de forma geral, sobre essa questão de exploração colonial, sobre o processo de colonialismo que é fruto das grandes navegações, em 2024 eles cobraram uma questão sobre Brasil colônia, especificamente do século XVI, grandes navegações, uma questão em 2024, são temas que, então, vocês não ainda tiveram comigo, né? Renascimento, grandes navegações, mas terão esse conteúdo agora no terceiro trimestre, porém, para o PAC vocês não vão conseguir ter esse conteúdo, para o PSS, sim.
Escravidão no Brasil, Brasil colônia, independência do Brasil, história do Paraná, segundo reinado, independência da América Espanhola, esses temas não são conteúdos do primeiro ano do ensino médio do Instituto Federal. Esses temas, eles são expostos para os alunos somente no primeiro trimestre do segundo ano. Então, a dica que eu dou para vocês é que vocês estudem processo de independência da América Espanhola, então caiu ano passado, e não tinha caído em 2023. Então, estudar como foi a colonização da América Espanhola e sobre o processo de independência da América Espanhola. No YouTube tem muitos vídeos interessantes, indico o canal Parabólica, que é do professor Pedro, que é um professor muito bom, as aulas dele são excelentes. Caiu uma questão sobre segundo reinado brasileiro, tá? Em 2023 e não caiu em 2024, então é possível que caia alguma coisa relacionada a isso. Ali sobre primeiro reinado, processo de dependência do Brasil, né, porque não caiu em 2024 e caiu em 2023, então é possível que caia ali sobre, nesse processo de dependência do Brasil, por exemplo, desde, né, das primeiras lutas pela independência que aconteceram ali com a Inconfidência Mineira, com a Juração Baiana, todo o período joanino, né? E uma questão caiu em 2024 dos povos originários. Então é interessante vocês olharem para esse quadro, né, analisarem as temáticas que foram cobradas nos 2 últimos anos, para vocês colocarem como ordem de prioridade, né, os estudos aí relacionados a essa temática. Aí nós temos aqui que a partir de 2023 houve uma mudança no PSS e no PAC, o conteúdo programático de 2023 também segue, né, 2024, então vocês, né, podem visualizar aqui as temáticas que mais caem, porque foi aquelas que eu coloquei aqui em amarelo. A parte vermelha são todos conteúdos que caem no primeiro ano, alguns não ainda, vocês não vão estudar comigo, porque até o PAC, né, porque o processo seletivo está aí, né, esse mês, mas até final do ano toda a parte vermelha é estudada, a parte preta não, então é bom vocês darem uma olhada nessas temáticas que não são, né, conteúdos do primeiro ano do Instituto Federal, mas que são cobradas nos 2 processos seletivos, tá? Vamos, então, já para algumas questões, como eu disse para vocês, né, por temáticas que são recorrentes. Eu vou, na verdade, começar aqui pela questão que é a primeira questão que nós estudamos no Instituto, no primeiro ano, que é sobre a ciência e história, como eu falei para vocês, caiu em 2023, não caiu em 2024, então pode ser que caia uma questão sobre isso, né? Então, essa questão é uma questão fácil, porque, assim, ela vai colocar sobre a ciência e história. Então, falar que a história só existe a partir da origem da escrita, isso é falso. Então, antes, né, mesmo da escrita, nós tínhamos, e foi um período muito grande a pré-história, aquelas pessoas que viveram na pré-história fizeram história. Então, essa história é estudada. Não por meio de escrita, porque os homens da pré-história não escreviam, não conheciam e não desenvolveram a técnica da escrita, não havia talvez necessidade para isso, mas eles deixaram vestígios como artefatos, pinturas rupestres, e todos esses materiais são utilizados para conhecer a vida desses povos pré-históricos. Então, sim, existe história antes da escrita, na pré-história, há história. Os seres humanos construíram história, inclusive deixaram vestígios não escritos deste período em que os historiadores, antropólogos e arqueólogos estudam essas fontes históricas, estes vestígios, para compreender melhor a vida dos homens e das mulheres da pré-história. Então, a 1 está falsa nessa parte. 2, também não é correto dizer que antes da chegada dos europeus, aqui no Brasil, tá, os povos indígenas não tinham história. Então, não podemos falar que há uma história do Brasil só depois de 1500. Os povos originários, os povos dessa região, que corresponde ao Brasil antes de 1500, fizeram muitas histórias, e muitas histórias positivas. O cuidado com a natureza,
o desenvolvimento de técnicas específicas, como artesanato, ouriversaria, construíram comunidades muito complexas, como nós estudamos por meio daquele documentário que eu passei para vocês em sala, que é sobre os povos originários do Brasil antes de 1500, então está errado falar que só podemos falar em história do Brasil a partir da chegada dos europeus, super errado. Então podem ver que, na maioria das vezes, quando aparece a palavra só, somente, único, totalmente, essas questões estão erradas em história, que nós não podemos homogeneizar. 4, correta essa questão, que sim, o pai da história, quem é considerado o pai da história é o Heródoto, tá? Ele foi um dos primeiros pensadores, né, na antiguidade, um grego que ele procurava, né, tentava analisar como as pessoas viviam naquela época e registrar os aspectos políticos, culturais, sobre as guerras, sobre como as pessoas viviam. Então, Heródoto é considerado o pai da história, e ele fez muitos registros, né, de fatos e situações e do modo de vida das pessoas daquele período em que ele viveu. 8, está correto dizer sim que textos escritos, pinturas rupestres, fotografias, fontes arquitetônicas, então esculturas, fontes visuais, como pinturas diversas, desenhos, são considerados exemplos de fontes históricas. Então, as fontes históricas, elas podem ser escritas, podem ser não escritas, podem ser desde um vaso, desde um artefato deixado por um homem e por uma mulher da pré-história, pode ser um desenho, pode ser um texto escrito em grego, em latim, ou com a escrita hieróglifa, pode ser um templo antigo que ainda sobreviveu, né, aos tempos, como, por exemplo, os túmulos antigos no Egito, até mesmo fontes, os fósseis que foram encontrados de múmias, de seres humanos do período da pré-história. Então, todos esses vestígios são registros históricos e são consideradas fontes históricas, independente se elas são escritas ou não, elas são fundamentais para entender o modo de vida, né, dos povos da antiguidade. Então, essa é uma questão que vocês não vão errar de forma nenhuma no PSS PAC se cair, porque vocês estudaram muito bem sobre isso, foi um conteúdo muito, muito abordado por nós, e até hoje a gente, né, sempre está comentando isso em sala de aula. Muito bem. Vamos para, então, algumas outras temáticas que foram cobradas no ano de 2023, que aí esse material é só sobre conteúdos que caíram na prova de 2023. Então, nós estudamos feudalismo no trimestre passado, nós sabemos que o feudalismo é um modo de produção antes do capitalismo e depois do escravismo. Então, ele está ali situado na Idade Média, o feudalismo teve seu auge ali, seu início e seu auge durante o século 6, 7, 8 e 9 na Europa. No modo de produção feudal, as pessoas vivem na zona rural, o comércio praticamente, né, ele não é praticado, a circulação de moeda praticamente, né, há uma baixa circulação de moedas, porque se não tem praticamente comércio, não tem circulação de moeda. As relações de trabalho desse período feudal são relações serviço, então não são escravos e não são pessoas assalariadas. As pessoas viviam nesses feudos de forma autônoma e de autossustentabilidade, autossuficiência. Então, tudo que era produzido era consumido pelas pessoas que viviam nos feudos. Os camponeses, era a maioria desses trabalhadores, né, camponeses, que trabalhavam produzindo alimentos e fazendo todo tipo de serviço para atender, né, a dois estamentos que estavam acima deles, que é o estamento da nobreza e do clero, que tinham outras funções dentro do feudo. A política era descentralizada nesse período feudal, então, com a relação de suzerania e vassalagem, os senhores feudais tinham poder sobre o seu feudo, e esses feudos constituíam, sim, um reino, mas o rei,
ele era o suzerano maior, mas ele não tinha controle e não tinha como reger e não tinha como ditar as regras de cada feudo que constituía o seu reino. Então, as relações de suzerania e vassalagem, essas relações deixaram a política descentralizada. A cultura bastante teocêntrica, Deus no centro das atenções, a Igreja Católica exerceu uma enorme influência nesse período, nas relações entre as pessoas, na ordem, nas regras morais da época. Era uma instituição que monopolizava o saber, a escrita. Então, basicamente, nós podemos dizer que o clérigo, os membros do clero sabiam ler e escrever, poucos nobres sabiam ler e escrever, e os camponeses praticamente não sabiam, né, não tinham acesso à escrita e à leitura. Então, a Igreja Católica, além de exercer esse monopólio cultural, monopólio educacional, também tinha um monopólio de terra. Então, ela era uma senhora feudal no sentido feminino, que as mulheres não poderiam ser, né, senhoras feudais, mas a Igreja Católica, né, poderia ser feminino. Tinha muitas terras e tinha muito poder de influência, né, sobre os senhores feudais, sobre os nobres, sobre os reis da época. Então, é bem importante que vocês, né, compreendam que esse momento foi um momento também de muitas guerras, de muitos conflitos, de pouco comércio, porque as estradas eram muito perigosas. Então, nós temos um cenário bastante rural nesse período. Desta forma, então, é fácil responder a questão número 41, que caiu no PSS, e que é um tema que é cobrado no PAC. Então, dizer, por exemplo, na 2, que essas obrigações servis, talha, banalidade, corvéia, que nós damos em sala de aula, a talha, dividir, por exemplo, a produção, né? Então, os camponeses dividiam a produção com a nobreza e com o clero. Então, praticamente metade da produção de batata, de tudo aquilo que eles produziam, era entregue, né, aos estamentos superiores, que eram os nobres e os, né, membros da igreja. A banalidade e a corvéia, que são outros tributos onde os camponeses tinham que trabalhar determinados dias da semana para arrumar uma ponte, arrumar algum problema que aconteceu, por exemplo, no castelo, para o senhor feudal e para a nobreza, e pagar também para usar o moinho, o celeiro. Então, essa, né, banalidade, corvéia, são tributos que eram pagos pelos camponeses aos nobres, tá? E não pagos pelos senhores feudais para a Igreja Católica e para os camponeses. Então, isso que está errado na 2, tá? As demais questões estão certas. Então, sim, né, a lógica do universo feudal naquele momento se assentava nas relações de servidão. A Igreja Católica exerceu enorme influência espiritual, né, ao longo de todo o período feudal. E sim, a economia feudal estava baseada predominantemente na produção agrícola e na exploração das terras. Terra era a principal riqueza desse período. Então, é bem importante que vocês compreendam, né, que naquele período a baixa circulação de moeda e o pouco comércio foram, assim, características específicas do feudalismo. Aí nós temos algumas questões aqui que são conteúdos do primeiro ano do ensino médio, do IF, mas que ainda vocês, para o PAC, não vão ter condições de ter esse conteúdo. Então, eu indico vocês estudarem um pouco sobre essa transição do feudalismo para o capitalismo, então, renascimento comercial, renascimento urbano, renascimento cultural, que faz parte desse processo de transição do feudalismo para o capitalismo, início da Idade Moderna. Então, a gente estudou, assim, brevemente, né, alguns elementos que fazem parte dessa transição do feudalismo para o capitalismo, são aquelas mudanças que ocorreram ali a partir do século XI e XII, com novas técnicas agrícolas, aumento da população, menos guerras, um período de certo apaziguamento, o clima ajudou bastante, o aquecimento, né, climático
num certo momento, antes do século XIV ali, ele colaborou para que a densidade demográfica aumentasse, para que a produção também aumentasse, juntamente com as inovações técnicas, e isso tudo favoreceu, né, que o comércio pôde ser sendo reativado, ainda mais com as cruzadas acontecendo, a retomada de algumas rotas entre Ocidente e Oriente. Então, isso tudo foi, de certa forma, possibilitando que as feiras, que eram temporárias, se tornassem mais fixas, feiras comerciais, e nessas feiras, esses espaços onde aconteciam os comércios, surgiram as primeiras vilas, fora desse ambiente feudal, então chamado de burgos, e isso foi se intensificando, embora no século XIV a Europa tenha vivenciado um grande problema de várias revoltas no campo, de peste negra, e a partir do século XIV, então, nós temos a chamada Idade Moderna, onde nós já temos as cidades sendo retomadas, o comércio mais ativo, um pensamento mais voltado para as questões humanas e sociais, então o antropocentrismo ganha força nesse período. Então é interessante vocês estudarem, porque a gente ainda vai pincelar sobre essa temática no terceiro trimestre no IF, mas para o PAC não vai dar tempo, para o PSS vai dar tempo sim. Então o Renascimento, ele foi um movimento cultural, no título já diz sobre isso, né, ele vai surgir ali na Itália, mais ou menos entre o século XIV, bem naquele século que aconteceu ali, né, a peste negra, e ele vai ser um movimento cultural que vai se estender, né, até o século XVII, então ele está nesse período de transição do sistema feudal para o sistema, transição do feudalismo para o capitalismo. Então o Renascimento, ele é dividido em Renascimento econômico, que seria o renascimento comercial e urbano, e renascimento cultural. E o próprio renascimento político com a formação, né, formação dos estados nacionais, que é quando os reis começam a obter novamente, né, os seus poderes políticos, a centralizar os poderes políticos, que durante praticamente o feudalismo, né, a alta Idade Média, os reis ficaram ali, né, numa situação de poder descentralizado com aquelas relações de suzerania e vassalagem. Então, aqui é uma questão da Unicentro, que eles colocam, assim, as afirmativas e colocam para você colocar verdadeiro e falso. Em alguns momentos, eles colocam 1, 2, 3 e 4 também. Qual é a dica quando aparece uma questão dessa no Unicentro? Eu tenho certeza que uma questão é verdadeira, sim, mas eu tenho que ter certeza absoluta que a questão é verdadeira ou a questão é falsa. Eu venho direto aqui embaixo e vejo e vou excluindo. Então, por exemplo, aqui, nós temos, né, a seguinte afirmativa. As mulheres desse período são frequentemente subrepresentadas ou ignoradas, apesar de seu papel na ciência, na literatura e em outras áreas. Sabemos que as mulheres sempre foram importantes e sempre serão importantes. Mas elas foram, naquele momento, sim, subrepresentadas. Porque era uma sociedade onde colocava as mulheres numa configuração maternal e doméstica. Então, não se dava muita vazão para o que as mulheres faziam, não se colocava as mulheres como seres protagonistas da história. Então, essa afirmativa, ela é muito correta. Ela é muito correta para aquele contexto. Então, se eu sei que ela é correta, então, assim, não tem por que a C e a D, né, ser afirmativa que eu tenho que assinalar, porque está dizendo que a primeira que é falsa, então eu só ficaria com a letra A e com a letra B. E aí eu tenho algumas possibilidades, que são as duas últimas, porque as duas últimas diferem a letra A e a letra B. Então, aqui, por exemplo, vamos pensar a penúltima questão aqui. No Renascimento, foi avançando a crença na ciência e na racionalidade humana, acima dos dogmas religiosos, porém a Igreja Católica também patrocinou artistas do período, então, super correto. Então, a gente tem ali, a partir do século XIV, século XV, já uma certa abertura para se pensar fenômenos naturais com base em observação e experiência, conceitos mais voltados para aquilo que a gente chama de uso da razão, cientificidade. Então, isso não quer dizer que a Igreja Católica vai perder seu poder e também, né, vai deixar de patrocinar
os artistas da época. Até tem, por exemplo, Michelangelo fez muitas obras, assim como Leonardo da Vinci, muitas obras com temáticas religiosas. Então, se eu sei que essa questão é verdadeira, não tem por que eu assinalar A, eu já fico com a letra B como resposta. A ênfase no Renascimento europeu pode obscurecer a riqueza de contribuições de outras culturas contemporâneas, como a da Ásia e do mundo islâmico, né? Então, essa questão também está verdadeira. Quando a historiografia, ela coloca, né, ela enfatiza muito o Renascimento, ela acaba, né, infelizmente, deixando de enfatizar outras contribuições de outras culturas, principalmente do mundo islâmico. Lembrando que o Renascimento é da Europa, a Europa era um país naquele momento católico, e não vai, então, enfatizar, por exemplo, elementos do mundo islâmico, que é de uma religião diferente da religião cristã. Essa questão também está correta. Por que as outras estão erradas? Já está ali dizendo que o termo Renascimento implica em um movimento de oposição ao anterior, ou seja, a Idade Média, denominada de Idade das Trevas, por ter silenciado as ciências, as artes, a racionalidade humana, devido ao poder da Igreja Católica. No primeiro momento, você acha que essa questão está correta, mas não. Renascimento, a palavra renascimento não quer dizer que a gente não aceita nada da Idade Média. Tudo aquilo que se foi desenvolvido na Idade Média, a gente não quer, porque foi uma idade das trevas, onde não se podia pesquisar, onde não poderia se desenvolver as artes, onde a razão não foi valorizada. Não. A palavra renascimento vem desse movimento, vem principalmente no sentido cultural, renascimento cultural, vem de renascer elementos da cultura da antiguidade clássica, lá da Grécia e da Roma Antiga. Por isso que, por exemplo, o nudismo foi bastante utilizado como elemento nas obras do Renascimento, tá? Conceitos de Aristóteles e Platão foram bastante utilizados na filosofia renascentista, tá, que ganhou força a partir do século XIV, XV e XVI. E também a questão ali, terceira frase, diz que o Renascimento teve uma reduzida disseminação. Não, o Renascimento, ele floresceu na Europa, ele ganhou força, e foi um movimento muito importante para que a gente pudesse, né, caminhar no sentido de deixar aquele mundo rural, feudal para trás e caminhar para um outro modo de produção, que é o modo de produção que existe até hoje, que é o modo de produção capitalista, tá? Então, dê uma estudada sobre renascimento. Outra questão que caiu em 2023, mas de forma bem geral, não especificamente falando sobre colonização da América Espanhola, nem, né, colonização da América Portuguesa, foi a temática colonialismo. Então, a gente sabe que o colonialismo, ele é fruto das grandes navegações. Então, ali, a partir do final do século XV, início do século XVI, Portugal e Espanha foram os pioneiros no sentido de tentar buscar rotas para as Índias, para o mundo oriental, por meio do Oceano Atlântico. E nesse processo, os espanhóis, entre aspas, sempre entre aspas, descobriram, mas encontraram a chamada América e colonizaram esse território, assim como os portugueses encontraram o que hoje corresponde, né, ao Brasil e colonizaram também essas terras. Então, esse fenômeno chamado colonialismo, né, foi esse fenômeno de que as nações europeias, lideradas por Portugal e Espanha no primeiro momento, né, descobriram terras para além da Europa, dominaram rotas marítimas no Oceano Atlântico, tá? E o resultado disso foi a colonização da América, tá? Então, aqui tem um texto, tá? Essa questão caiu na Unicentro, sobre o colonialismo, dizendo que a era do colonialismo moderno começou a partir de 1500, após essas descobertas de rotas marítimas, né, ao redor da costa do sul da África e da própria América, e com esses eventos, né, o poder marítimo mudou do Mediterrâneo, que era concentrado ali, ligação entre o Ocidente para o Oriente, para o Oceano Atlântico, levando outros países a também navegar pelo Oceano Atlântico e a, né, dominar territórios na região onde hoje corresponde à América, tá? Então, sobre esse contexto, que é o tema de colonialismo, a Unicentro pede para que você analise essas afirmativas, e assim como eu disse,
Se você tem certeza de que uma questão é certa, vai direto lá, né, nas verdadeiras e falsas ali embaixo, porque você pode ir eliminando e ganhando tempo. Minha questão é sempre ganhar tempo, né? Essas palavras em vermelho eu coloquei ali só para mostrar para vocês que o tema colonialismo tem a ver com esse momento da Europa, que a Europa está vivendo de uma concentração de poderes na mão dos reis, então que eles concentram poder, que é chamado de absolutismo, concentração de poder nas mãos de um rei, isso é a denominação disso. No campo político é absolutismo, e quando eles dominam esses reis, o campo econômico é chamado de mercantilismo. O capitalismo comercial está avançando, ainda não é a era do capitalismo industrial, mas sim comercial, e das grandes navegações. Então, aqui, por exemplo, né? Colonialismo, a primeira frase, a colonialismo é um capítulo importante da história, corretíssimo até agora. Mas aqui está errado, depois a vírgula. Mas ele está superado, já que seus efeitos correspondem às sociedades do passado. Não, nós sabemos que um país que foi colonizado nesse período tem sequelas. Uma das sequelas é a escravidão. Então, essa questão não foi superada. Professora, não, mas a escravidão foi superada. A escravidão pode ter sido superada, mas as consequências da escravidão, como racismo, não está superado. Ele está presente até hoje, por exemplo, no Brasil. Assim como as desigualdades sociais estão presentes nos países que foram colonizados por outras nações. Porque essas nações europeias, quando colonizaram territórios na América, eles exploraram maciçamente, tá, esses territórios, sugando as suas riquezas, gerando um processo de pobreza natural nesse território, e também a escravidão, que ainda a gente tem resquícios, né, desse fenômeno tão problemático, né, e tão negativo, tá, que foi a escravidão que existiu na América Portuguesa e na América Espanhola durante o processo de colonização, né, desses dois países especificamente que eu estou citando. Então, se eu sei que a primeira está errada, eu não vou assinalar nem a letra A, nem a letra B. Aí eu vou ficar entre a C e a D. Então, se eu sei que é a C e a D, o que eu posso fazer? Nossa, o que difere a C e a D é a terceira, é a partir da terceira, é a terceira e a quarta frase. Então, vou para a terceira e quarta frase. Então, vamos lá, ó. Terceira frase, a exploração colonialista desse período é um sistema econômico fundamentado no liberalismo, como não intervenção do Estado na economia, capitalismo e comércio internacional. O que está errado nessa questão, e por isso que daí vai ser a letra D como resposta, né, é dizer que o Estado não interferia na economia. Se eu acabei de dizer que o Estado, né, a partir do século 14, 15, 16, o Estado espanhol, o Estado, né, o rei, por exemplo, a Espanha, o rei de Portugal e o rei de outras nações europeias estavam concentrando o poder. Então, eles estavam intervindo na economia. Então, aqui está falando que eles não interferiam, ao contrário, eles interferiam sim, tá? Então, ainda não há a ideia de liberalismo dentro, tá, desse contexto de colonialismo e capitalismo comercial, que esteve presente durante o século XIV, XV, XVI e XVII. E também tá as outras questões, né, no caso estariam verdadeiras, que vocês podem depois estudar, dizendo, por exemplo, o colonialismo favoreceu o trânsito de matérias-primas de diferentes partes do mundo. Sim, você, por exemplo, a cana-de-açúcar produzida no Nordeste do Brasil ia para onde? Ia parar em Portugal. O ouro e o diamante explorado no território brasileiro e também no território onde corresponde, por exemplo, o México, né, na América Espanhola, eles foram para a Espanha. Então, a última questão, beleza. Daí a outra questão ali, essa fase, a penúltima, essa fase colonialista também corresponde ao tema denominado grandes navegações, né? Então, acabei de dizer, foram as grandes navegações navegando pelo Oceano Atlântico, que é o mar-oceano, Portugal e Espanha foram as nações pioneiras nessa descoberta dessas rotas. No caso de Portugal, eles conseguiram, né, encontrar a rota para as Índias, porque eles foram navegando, né, contornando o continente africano via sul, né, em direção sempre ao sul,
E encontraram, né, em determinado momento, 1500, na região mais a oeste do Oceano Atlântico, do Mar Atlântico, a região onde corresponde o Brasil, e a Espanha navegando sempre para oeste, para tentar chegar nas Índias Orientais. Eles não sabiam da América, chegaram onde hoje seria a região do Caribe, né? Ali na América Espanhola, que seria a região de Cuba, Porto Rico, ali, né? Então, depois os espanhóis chegaram à região continental, que é a região do México. Ainda sobre, então, colonização, que eu falei para vocês que caiu, né, de forma geral, tem essa questão do PSS, é o EPG. Então, também, né, sobre o processo de colonização, a gente sabe que foi fruto das grandes navegações, descobrimento, entre aspas, né, de territórios na América. Então, aqui é uma questão, são questões, né, somatórias, então, na dúvida, não assinala, mas se você sempre tem uma questão filtro, que a UEPG coloca, tipo assim, para a pessoa não colocar essa questão como correta, pouquíssimos vão colocar como correta, e ela vai estar correta. Porque as pessoas não querem testar, não querem, tipo, vou colocar essa questão, tô com medo de errar e perder tudo. E daí, se você coloca essa questão é correta, a sua nota vai lá para cima. Sempre comento isso, né, que chama da questão filtro. Então, aí está dizendo, na número 1, que em razão da forte resistência das populações africanas e asiáticas, as ideias etnocêntricas não avançaram nesses continentes. Está errado dizer, por exemplo, que o colonialismo não avançou, né, na Ásia e na África, né. Não nesse momento, totalmente na Ásia, mas na África, ali na região litorânea, que faz, então, fronteira com o Oceano Atlântico, a nação portuguesa, né, colonizou aquele território, criando feitorias, e, assim, mesmo, né, as populações resistindo no primeiro momento, tá, essas ideias avançaram. As ideias etnocêntricas é a ideia de que nós precisamos explorar, vocês são inferiores, então, a partir disso, vocês se tornam escravos, são vendidos, comercializados e terão que trabalhar em situações, né, de escravidão nas regiões que vocês serão transportados e vendidos. Na 2 está certa, a imposição do cristianismo aos indígenas que habitavam as áreas coloniais, então a gente sabe sobre a catequização, sobre, né, a religião cristã, por meio da catequização das nações nativas que habitavam as regiões da América. Né, então, é uma visão etnocêntrica, no sentido de superioridade cristã, de superioridade moral, de superioridade cultural dos colonizadores. A 4 dizendo que, no caso da colonização inglesa da América do Norte, o conceito de etnocentrismo não prosperou. Não, o conceito de etnocentrismo sempre prospera, sempre avança. Então, quando aparecer isso, está sempre errado. Mas eu não estudei sobre a América do Norte, colonização. Não, nesse caso, não preciso estudar sobre a colonização inglesa na América do Norte. É só entender que o conceito de etnocentrismo, que é essa questão de eu sou superior, você é inferior, ele prosperou, ele existiu, ele avançou no período colonial. E racismo, xenofobia, conflitos étnicos são traços, né, que existem até hoje nas sociedades contemporâneas, que foram fruto desses processos coloniais. Então, os desdobramentos da colonização estão presentes até hoje. Muito bem. Aí, ainda na Unicentro de 2023, caiu uma questão sobre o Paraná. Então, sempre está caindo. Em 2024, aqui eu fiz um levantamento, não caiu nada sobre história do Paraná específico. Então, eu creio que em 2025 vai cair alguma questão sobre a história do Paraná. Tá? Então, fiquem bem atentos em relação a isso. Essa é uma questão que pedia para vocês relacionarem os grupos étnicos com os territórios aqui do Paraná. Então, eu fiz um monte de flechas aqui e tentei destacar para vocês alguns pontos importantes em que vocês podem entender quais povos, quais povos, né, imigrantes vieram para determinados pontos do Paraná. Então, aqui, por exemplo, no caso de vocês que residem nessa região aqui dos Campos Gerais, talvez não saibam, mas a região do Paraná que mais tem japoneses é a região de Londrina e Maringá.
Como eu venho do norte do Paraná, eu tenho esse conhecimento. Então, para mim fica fácil, ou para quem mora naquela região fica muito fácil. Então, japoneses sempre vocês vão relacionar com Londrina e Maringá. Assim como alemães, por exemplo, Rolândia é uma cidade também do norte do Paraná, fica ali bem próximo de Londrina. Então, eu também sei que, por exemplo, a cidade de Rolândia, pelos traços arquitetônicos, né, por conhecer a própria cidade e saber que lá tem uma comunidade alemã bastante atuante, ativa e presente, eu saberia, então, responder essas questões. Mas, prof, eu não sei nada do norte do Paraná. Ah, mas vocês são da região dos Campos Gerais. Veja bem, Irati está citado aqui, ó, na letra A. Chegaram a partir do... Que povo que chegou a partir do ano de 1871 no Paraná, se fixaram ali, né, na região de Curitiba. Nossa, professora, mas tem vários povos. Mas que fundaram colônias, por exemplo, nos bairros de Santa Cândida e Abranches, né? Mas, professor, eu não sei, né, sobre esses bairros lá de Curitiba. Mas vocês sabem, Irati, Rio Claro, Malé, Cruz Machado e Ivaí, São Mateus do Sul, que são cidades próximas. Prof, mas eu acho que aqui em Irati tem muito alemão, tem muito ucraniano e tem muito polonês. Mas olha só. Tem uma outra frase aqui que cita Prudentópolis. A gente sabe que Prudentópolis tem festas dos ucranianos. Tem grupos culturais de dança, né, ucraniano. Então, se eu sei que Prudentópolis tem ucraniano, então eu já marco que a B é 5. Daí, se eu voltar aqui, B5 tem na D. Pô, professora, mas também tem B5 na A. Então, por isso que você precisa de uma outra questão. Se tem na A e tem na D, o que me difere, por exemplo, né, aqui, seria, né, os italianos. Essa vocês têm que saber. O grupo de imigrantes mais numeroso do estado do Paraná são os italianos. Então, se eu sei que a 2 é a... Italianos 2 é a D, eu volto lá. 2D, 5B é A ou D. 2D só tem na letra D, então eu matei a questão, tá? Então, né, se vocês puderem fazer assim uma memorização desses grupos, eu coloquei aqui umas setas para ajudar vocês. Aí tem uma questão aqui que caiu na Unicentro, que é sobre escravidão. Sempre está caindo uma questão sobre ou quilombolas, ou escravidão no Brasil, colônia, então estudem, esse é um tema que não precisa me ensinar muito, porque vocês têm uma noção clara sobre isso, estudaram bastante, é um tema bastante complexo, fala-se muito hoje, nos dias atuais, vocês participam de eventos sobre, né, a consciência negra, a Semana da Consciência Negra hoje no Brasil. O dia 20 de novembro é um dia já, hoje, né, um feriado nacional, então, sempre esse tema está recorrente, né, nas mídias sociais. Então, por exemplo, aqui, mesma coisa, eu sei que a questão 1 está corretíssimo, então eu já vou, né, eliminando as outras, e assim, por exemplo, as demais questões que eu acho que estão falsas. Então, aqui, a 2 dizia assim, havia indivíduos e grupos de abolicionistas que lutavam contra o sistema escravista, porém os escravizados não conseguiam lutar. Gente, os escravos sempre lutaram. Seja quebrando as ferramentas, seja, por exemplo, danificando, né, os locais de trabalho, fugindo, cometendo suicídio, infelizmente. Então, a 2 está errada. Se a 2 está errada, eu não posso assinalar nem a letra A e nem a letra D. Eu ficaria, então, com a letra B e com a letra C. E a alternativa que difere é a 4. Então, na questão 4, diz assim, os escravizados muitas vezes organizavam revoltas armadas. Sim, os escravos pegaram em armas, né? E, assim, a revolta mais conhecida, assim, a gente sabe que o Quilombo dos Palmares foi um quilombo, foi um movimento grande, liderado por Zumbi dos Palmares, que resistiu na época colonial em relação à escravidão. Mas mesmo depois da independência, houve movimentos em que os escravos pegaram em armas. O mais conhecido, né, de todos esses movimentos é a Revolta de Malês, que aconteceu em Salvador. Foi um movimento muito curto,
tá? Muito curto, que aconteceu em 1835, liderado por escravizados que eram muçulmanos, chamados de malês, na região da Bahia. Eles queriam o fim da escravidão e queriam também, né, igualdade social, liberdade de expressão, ou seja, foi o maior movimento, assim, de expressão dos povos escravizados que já aconteceu no Brasil. Então, quando a gente estuda sobre escravidão e fala sobre esse tema, é bem batido, então, que, claro, houve vários outros movimentos que os escravizados participaram. Cita a professora por exemplo, o movimento que lutou pela independência que os escravizados participaram. Foi a Conjuração Baiana, também conhecida como a Revolta dos Búzios ou a Conjuração dos Alfaiates. Essa também foi uma revolta que aconteceu no final do século XVIII, em 1798, na Bahia, inclusive em Salvador, que teve a participação de alforriados, de alfaiates, de ex-escravizados e até mesmo escravizados, que lutavam pela independência e pelo fim da escravidão no Brasil. Mas quando, depois que veio a independência, surgiu também outros movimentos no período regencial, alguns que tiveram a participação de escravos, por exemplo, como a cabanagem, tá, que aconteceu no Pará, mas falar em revolta, né, mais notável de escravizados foi a revolta dos malês. Então, se eu sei disso, a única alternativa que pode estar correta é a letra C. Outra questão que caiu agora no PSS, que não caiu em 2024 essa temática em nenhum dos dois processos seletivos, então eu creio que pode ser uma temática que vai cair, é sobre o processo de dependência do Brasil. É um tema que a gente não estuda no primeiro ano do ensino médio no Instituto, então eu indico vocês assistirem, né, alguma aula sobre isso, e né, principalmente focar no período joanino, que é o período que o Dom João VI veio para o Brasil, a família real portuguesa veio para o Brasil, e esse processo, esse contexto, ajudou muito na independência que aconteceu em 1822. Se eu não me engano, eu tenho lá no meu canal uma aula que eu dei, esse conteúdo foi conteúdo do segundo ano de Agro e de Info, né, desse ano letivo 2025, e eu dei uma prova sobre isso e eu fiz uma revisão. Então, se vocês quiserem saber mais sobre esse período, é só ir lá no meu canal e eu analiso questões da própria prova que eu apliquei na sala de aula para essas turmas. Então, aqui nós temos também questões somatórias, então, cuidado, né? Não arrisquem, mas se vocês tiverem certeza, podem arriscar. Então, acho que está muito fácil dizer, por exemplo, né, na questão 4, né, a principal mudança social promovida por Dom Pedro I ao proclamar a independência foi decretar o fim da escravidão. Nós sabemos que a independência veio, mas a abolição da escravidão não veio no Brasil. Ela veio muito tempo depois, né, só pela Lei Áurea em 1888. Então, depois da independência, o Brasil continuou sendo um país rural, agrário, monocultor, com Dom Pedro I, que nem era brasileiro, governando o país, com uma política centralizada, adotou a monarquia, né, bem diferente dos outros territórios quando se tornaram independentes aqui do nosso lado, que adotou a república. Então, sobre essa aula, podem ir lá no meu canal, que vocês vão ter acesso a esse conteúdo, e é um conteúdo bem legal. E a 8 está dizendo que, anos depois de tornar o Brasil independente de Portugal, Dom Pedro I abdicou do trono em favor do seu primogênito, Dom Pedro II. Isso sim, né, ele realmente deixou seu filho de 5 anos aqui, voltou para Portugal, mas não para assumir o trono. Ele voltou para Portugal, né, porque o irmão dele tinha assumido o trono lá, e a filha do Dom Pedro I tinha sido enviada para Portugal para assumir esse trono com a morte, né, do Dom João VI em 1826. Então, Dom Pedro não foi embora do Brasil, Dom Pedro I, para assumir o trono em Portugal, mas sim para lutar, para tirar o irmão dele, né, do trono de Portugal e colocar a sua filha, porque ele já tinha abdicado do trono de Portugal em favor da sua filha, que é Maria da Glória, após a morte de Dom João VI em 1826, tá? Essa é uma questão difícil, né, que né, na dúvida, provavelmente muitos alunos não colocaram, e que bom, ela estava falsa mesmo. Uma outra questão que é sobre o segundo reinado brasileiro,
não caiu em 2024, então pode ser que caia em 2025, que é o governo Dom Pedro II, foi o governo mais duradouro do Brasil, então ele governa 49 anos, fica quase 50 anos no poder. Durante o governo do Dom Pedro II, né, assim, as características principais é a economia cafeicultora, que possibilitou, né, que houvesse um certo investimento na industrialização, mas não de forma pesada, como está dizendo na 1 aqui. A afirmativa 1 está errada, porque diz que o investimento pesado na industrialização em todas as regiões do Brasil. A gente teve realmente, né, um investimento pesado na industrialização por parte do governo brasileiro, somente a partir da era Vargas, em 1930. Então, mas no século XIX, no governo Dom Pedro I, Dom Pedro II, a industrialização era muito incipiente, ainda estava, né, dando passos muito pequenos, muito curtos. E todas as demais questões estão corretas. Então, dizer que, por exemplo, houve uma política de incentivo à vinda de imigrantes, correto, né? Muitas regiões do Brasil, elas precisavam de mão de obra, uma vez que estavam acontecendo ali no decorrer do Segundo Reinado as leis abolicionistas, como a lei, né, do ventre livre, a lei dos sexagenários, o fim do tráfico, antes dessas leis também diminuiu a mão de obra escrava no Brasil, então era importante que outras pessoas assumissem o trabalho da lavoura do café no Brasil e outros serviços, por isso, né, trazer imigrantes com a ideia também de embranquecer a população do nosso território. Então, trazer, por exemplo, poloneses, ucranianos, italianos, alemães, né, japoneses, num segundo momento. Isso foi também, né, fez parte desta política da imigração, não só a necessidade de mão de obra, mas também a ideia do embranquecimento populacional, tá? Dom Pedro II, ele era brasileiro, tá? Então, ele governou o Brasil a partir do golpe da maioridade, ali entre 14 e 15 anos, e ele só, né, deixou de governar o Brasil com a proclamação da República, que foi um golpe que retirou Dom Pedro II do poder, exigiu a saída imediata dele e da sua família do Brasil. E Dom Pedro II foi um político conciliador, estrategista, governou mantendo, né, as alianças com a elite cafeicultora. Em seu governo houve alguns avanços, né, em relação ao fim da escravidão, de forma lenta e gradual, porque senão ele perderia todo o apoio, né, da elite agrária e escravista. Ele também teve que, a partir de 1970, Dom Pedro II conviver com uma certa oposição ali do movimento republicano. Foi no período dele também que aconteceu a Guerra do Paraguai, que foi, né, um conflito em que o Brasil participou, e, enfim, foi um conflito bélico que é muito importante estudar sobre ele também. E foi no período dele que a economia cafeicultora possibilitou, né, que o Brasil tivesse as mínimas condições de ter uma certa estabilidade econômica e política, e um certo crescimento, não um avanço, né, considerável na industrialização, mas um certo crescimento nas atividades do comércio, nas atividades industriais, mas ainda de muita, assim, de uma forma muito cautelosa ainda, tá? Como eu disse para vocês, questões relacionadas à escravidão africana, quilombos, povos originários, são temas complexos, estão sempre caindo nos vestibulares e nos processos seriados. Então, aqui tem uma questão que todas as afirmativas estão corretas do PSS. Então, o que é um quilombo, né? Primeiro que os africanos, os quilombolas, não são povos originários do Brasil. Povos originários são os povos, leia-se, nativos, indígenas. Os quilombos são comunidades que foram formadas a partir desses africanos, né, escravizados, que fugiam lá das fazendas e tentavam se organizar de uma forma mais livre em regiões do interior do Brasil. Hoje existem várias comunidades quilombolas, né, em diferentes estados brasileiros, inclusive no Paraná, inclusive próximo aqui da nossa região de Irati existe, né, comunidades quilombolas. E essas comunidades tradicionais, hoje, né, elas sobrevivem a partir de políticas públicas, elas têm um papel fundamental também de manter a cultura, né, da população africana e afro-brasileira viva no nosso território.
Então, todas essas questões aqui são questões corretas. Essas comunidades lutam muito ainda para ter o direito à terra e condições, né, de igualdade, condições educacionais e condições econômicas para sobreviver, mas elas estão ainda nesse processo de luta e ainda, né, buscando, né, essa maior valorização, até diante, né, da população brasileira, que muitos ainda nem conhecem, nunca foi visitar uma comunidade quilombola, nunca conversou com, né, um morador de uma comunidade quilombola. Então é bem importante, né, que a gente possa debater sobre essa temática, esse assunto e essa realidade brasileira. Então, sim, né, existe uma fundação chamada Fundação Palmares, que tem, né, assim, o objetivo de preservar o patrimônio cultural, né, dessas comunidades. Sim, o avanço do agronegócio, né, e do extrativismo não sustentável acaba sendo uma ameaça para as práticas culturais e produtivas das comunidades quilombolas, porque essas comunidades sobrevivem do plantio, do artesanato, né, então da agricultura orgânica, muitas vezes. Dizer que Bahia, Minas Gerais e Maranhão são estados em que, né, se encontra um grande número de comunidades quilombolas, sim, né, só você analisar o perfil étnico da população que reside nesses estados. A educação e o direito à propriedade da terra, né, são conquistas dessas comunidades, né, estão constitucionalmente garantidas hoje, né, a comunidade quilombola. Muitas delas têm escolas próximas ou no interior delas têm escolas, elas têm direitos constituídos também por a nossa Carta Magna, né, nossa Constituição, mas ainda há uma luta muito intensa em relação, né, à consolidação e à sobrevivência desses direitos. Deixa eu dar uma olhada que horas são aqui. 9h49. Estamos indo. Aqui, então, nós analisamos, então, aqui, né, fechamos aí o PSS-PAC de 2023 e vamos dar uma olhada nas questões de 2024, elas já estão gabaritadas, então vamos dar uma olhadinha no que caiu aqui. Vamos primeiro para o PAC, né, que é o que está mais chegando aí pertinho de vocês. Vamos analisar as questões que caíram no PAC do ano passado e quais que têm, assim, relação com as questões de 2023, né. Então, Grécia e Roma caiu, mas uma questão super fácil aí na Unicentro, então, assim, era para relacionar características das duas sociedades. Então, a questão 25 aqui, que vocês estão olhando aqui, são quais características, né, que estão ali, que são da Grécia e da Roma. Falar que a Grécia e Roma são escravistas? Sim, correto. Porque falar que Roma era democrática, não, né? Democracia é só uma característica da Grécia. Assim como Roma, a característica é cristã. O cristianismo não é uma característica da Grécia. Então, por exemplo, não está certo falar, por exemplo, que Grécia tem uma formação da nação, porque elas são... a Grécia era formada por polis. Falar sobre democracia em Roma também não está correto. Assim como falar de feminismo na Grécia, né? Nós acabamos de analisar que as mulheres tinham um papel importante, mas não era considerado como importante. Falar sobre também democracia em Roma, a mesma coisa está errado aqui. Então, é uma questão que vocês vão, né, tirando ali. 26, né, questão 26, fala sobre uma temática que é a temática da escravidão, da exploração colonial. Meu filho está fazendo um barulhinho aqui, eu vou pedir para ele ficar um pouquinho mais em silêncio. Carlos, por favor, se você puder fazer menos barulho aí, filho. Então, aqui tem um texto na Unicentro que fala assim: história para ninar gente grande. É um samba enredo, né? Um pedaço de samba enredo. Brasil, meu dengo, a mangueira chegou, com versos que o livro apagou.
Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento, tem sangue retinto pisado. Está falando, então, dos escravos africanos. Atrás do herói emoldurado, mulheres, tamoios, mulatos, eu quero um país que não está no retrato. Mostra, então, né, o quanto ainda precisamos falar sobre os povos originários, as populações africanas escravizadas, as mulheres que residiam nesse Brasil colonial, que muitas vezes todos esses grupos foram, a história deles, a história dessas populações foi invisibilizada, ficou invisível, né? Porque a historiografia, quem conta a história, né, muitas vezes no passado, não eram populações originárias, mulheres, era uma elite. Então, a elite não queria trazer a história dessas populações. Então, sobre esse trecho do samba enredo da Mangueira, no desfile de 2019, né? Então, é a mesma coisa, a Unicentro coloca ali essas questões para que vocês possam, eu tenho certeza que a 1 está certa, eu não tenho certeza que a 1 é errado, vou direto lá na afirmação. No caso aqui, a resposta é a letra C, que é a 1, 3 e 4 estão corretas, e a 2, então, estaria errado. Questiona-se aqui está dizendo, né, na 2, na afirmativa 2, que o trecho do samba enredo de Mangueira, da Mangueira, questiona-se a história cronológica e linear que ainda consta nos livros, ou seja, na escrita da história, né? Então, o que está errado na 2? Na verdade, não está questionando a história cronológica e linear, mas sim a história das populações que residiam no nosso território e que foram e se tornaram invisíveis, tá? E não está falando assim, tipo, criticando, em 1500 vieram os portugueses, depois os escravos, aí depois houve a luta pela independência, aí depois houve a república, né? Então, é bem isso que está errado. E as demais são corretas, então vocês estudam ali, né? Considera-se que o Brasil não foi propriamente descoberto, ele foi invadido, né? Isso é verdade. Lembra-se que houve escravidão no Brasil, destacando a atrocidade dessa forma de trabalho, né? Então, está criticando a escravidão. Critica-se uma história que heroiciza determinados indivíduos, geralmente brancos e homens, e que apaga a história de alguns grupos da sociedade brasileira. Essa questão aqui é basicamente interpretação de texto com alguns conhecimentos de história. Então, aluno que vai bem em interpretação de texto, e que tem uma noção, né, sobre o problema da escravidão, sobre o fato de que por muito tempo os historiadores, que eram homens brancos, não falaram, não escreveram sobre mulheres, sobre indígenas, sobre escravizados africanos, sobre a população africana liberta. Ele teria condições, essa aluna teria condições totalmente de responder essa questão. Questão 27, também de história, que vai falar sobre a América Latina. Então, aí é uma questão difícil. Eu achei interessante, porque tanto no PSS quanto no PAC de 2024 caiu o tema sobre a independência da América Espanhola. Professora, então você acha que vai cair nesse ano? Eu acho que não vai cair. Porque a UEPG e a Unicentro, ano passado, cobraram essa temática, que infelizmente os alunos do primeiro ano não estudam no IFPR essa temática, e como eles já cobraram, eu creio que não vai cair. Eu creio que vai cair sobre a independência do Brasil, seja no PAC ou no PSS, mas creio que não vai cair. Mas é bom vocês terem uma noção de como foi esse processo de independência da América Espanhola, ou seja, os territórios que falam espanhol aqui na América, tá? Só um pouquinho, filho, você está gravando, está aparecendo aqui. Tudo que você está falando aqui, tá bom? Não, eu não posso agora te passar o celular para fazer o Duolingo, porque eu estou gravando e está aparecendo ali na tela. Desculpe, galerinha que está assistindo aqui, esse time de 1 minuto aqui que meu filho estava conversando comigo. Então, aqui, ó. Aqui, só um está errado, né? Esse movimento de emancipação da América Espanhola, ou seja, independência da América Espanhola, teve como centro o descontentamento com o sistema escravista e a discriminação racial nas colônias. Bom, se a gente sabe que... Deixa eu... Aqui. Vou colocar isso como errado. Se a gente sabe que
quando a independência ocorreu, tanto na América Espanhola, quanto no Brasil, quanto lá na América Inglesa, que se chama-se Estados Unidos, veio a independência e a escravização foi mantida, quer dizer que o centro da luta pela independência não foi a questão racial, não foi o sistema escravista, isso não foi o centro da discussão. O centro da discussão do processo de independência, seja da América Espanhola, seja da América Portuguesa ou da América Inglesa, leia-se Estados Unidos, foi a questão política e econômica, mas uma questão política e econômica no sentido de a elite estava descontente com não poder criar as regras, as leis aqui nesse território, ter que seguir as leis, né, dos países europeus, essa cobrança enorme de impostos que as nações europeias, elas subjugavam as colônias. Então, é uma questão mais tributária, é uma questão mais no sentido de eu luto pelo livre comércio, e não pelo fim da escravidão, e não por questões raciais, de justiça social. Isso não estava presente no centro das discussões dos processos de independência. Então, se eu sei que a 1 está errado, eu eliminaria a letra A, porque tem a 1, a letra B, que tem a 1, e a letra C, que tem a 1, ficaria só com as demais. Então, dizer que Napoleão Bonaparte, quando invade a Espanha, invade Portugal, isso favorece a independência da América Espanhola e da América Portuguesa, leia-se Brasil? Correto. As independências dos Estados Unidos e do Haiti também influenciaram o movimento de emancipação da América Espanhola? Sim. Os Estados Unidos se tornaram independentes em 1776 e o Haiti em 1804. E a região da América Espanhola e do Brasil se tornaram independentes a partir de 1810, 1815 e 1822, no caso do Brasil, e depois outras nações depois de 1822. Então, essas duas independências, que aconteceram antes desse processo da independência América Espanhola e portuguesa, influenciaram, assim como as ideias do iluminismo, que estava acontecendo na Europa, assim como a Revolução Industrial, tá? Então, são movimentos, assim como as invasões napoleônicas ali, né, do início do século XIX, todos foram fatores que colaboraram para o processo de independência da América Espanhola e do Brasil. Então, já respondi a 4 também. Questão 28, que eu falei para vocês, que sempre está caindo uma questão, ou sobre quilombola, ou sobre escravidão, ou sobre racismo, xenofobia, ou sobre povos originários. Então, essa questão é uma questão que fala sobre os povos originários do Brasil, ou seja, os povos indígenas, pede para que vocês, né, analisem as afirmativas, verdadeiro e falso. Lembra, se eu tenho certeza que uma é verdadeira, eu vou já, né, anulando as demais. Então, vamos lá. Vamos para a primeira questão, porque se eu sei que ela é verdadeira ou falsa, eu posso ficar entre a letra A e B, ou C e D. Os territórios indígenas são essenciais para conservar a Amazônia, correto? E proteger essas áreas ajuda a mitigar, a resolver, a diminuir os problemas climáticos, prevenindo o desmatamento e a degradação florestal que liberam CO2 na atmosfera. Gente, essa é uma questão, assim, que não precisa de conhecimento histórico. Eu preciso proteger as populações nativas. Protegendo elas, elas conservam territórios com vegetação nativa. E isso colabora para evitar problemas climáticos. Então, tá correto? Então, eu fico entre A e B. Se eu fico entre A e B, o que difere a A e a B? A segunda questão já difere. A segunda frase já difere, ó. Já que são povos ditos tradicionais, e até aí tá correto, existe uma continuidade da história e da cultura dos povos indígenas. Ou seja, poucas mudanças são identificadas desde a colonização do território brasileiro. É essa parte que está errado, porque teve muitas mudanças desde a colonização. Acho que a maior mudança é a dizimação da população originária do Brasil. Nós tínhamos, antes de 1500, uma quantidade imensa, milhões de indígenas aqui. Hoje nós não temos 1 milhão. Nós não temos nem metade de 1 milhão. Então, não só a morte dessas populações, mas como o desmatamento, como a poluição, que só está crescendo e só cresceu desde a época da colonização. Então, se eu sei que essa é falsa, eu só tenho a letra B, tá bom? Mas vamos lá.
Vamos para a penúltima, que é falsa, aqui, que eu vou mostrar para vocês por que é falso. O fato de um povo indígena viver isolado ou integrado altera seu direito às terras, seu direito de votar e exercer de cargos públicos. Não, não altera. Tá? Tá errado. Se o indígena mora lá de forma isolada, não usa telefone celular e ainda caça e pesca, ele tem direito a lutar por terras, ele tem direito, né, a votar no Brasil. Ah, e aquele indígena que mora numa comunidade mais próximo de uma cidade, que já usa celular, e aquele indígena que já frequenta a universidade, e aquela comunidade indígena que já tem uma escola lá dentro, ele pode participar? Sim, inclusive nós temos deputados, né, indígenas, nós temos um ministério dos povos originários do Brasil hoje. Então, isso não altera, não impede o fato de eles viverem de forma isolada, de forma mais próxima, né, das populações não indígenas. Esse é o PAC, tá, de 2024. Vamos para o PSS, então, de 2024, que os temas são recorrentes também. Vocês vão ver que o PSS tem muito mais questões de história. Então, eu vou aproveitar, porque já está sendo gravado aqui a aula, não tem por que depois eu fazer uma aula de PSS 1. Fica tudo registrado aqui para vocês, tá? Questão 40, como eu disse para vocês, foi uma questão, inclusive, que eu já analisei em sala, fala sobre a escravidão da Grécia. Todas essas questões estão corretas. Então, estrangeiros, prisioneiros de guerra e mulheres, entre outros grupos que foram escravizados na Grécia Antiga, a respeito da sociedade escravista. Deixa eu ler a pergunta que eu me confundi agora, peraí. Durante a chamada Antiguidade Clássica, a sociedade grega, assim como a romana, se estruturou a partir de uma lógica escravista, que permeou e moldou a sua política, sua economia e suas práticas. A respeito da sociedade escravista na Grécia, daí fala, estrangeiros, prisioneiros de guerra e mulheres figuram entre os grupos que foram escravizados na Grécia Antiga, correto. Estrangeiros, muitas vezes, eram escravizados, que chegavam de outras terras, se endividavam e se tornavam escravos. Prisioneiros de guerra, não precisa nem falar. E mulheres também, desde que fossem mulheres que tinham dívidas, mulheres estrangeiras, mulheres prisioneiras de guerra. Tá? E não é porque eram mulheres que não se tornavam escravas. É possível falar na existência de um tráfico humano nas regiões com os quais os gregos mantinham contatos comerciais e políticos, o que, consequentemente, levou à escravização de pessoas. Sim, então você tem comércio de escravos, você tem tráfico de escravos, pessoas sendo capturadas, sendo vendidas como escravos para trabalhar em várias atividades na Grécia Antiga. E aí eu já vou falar para vocês a 4. Os serviços domésticos, a mineração e o artesanato são entre as atividades envolvidas por pessoas escravizadas na Grécia Antiga. Mas também existem outros serviços. Havia escravos que sabiam 2, 3 línguas, sabiam artesanato, sabiam técnicas científicas. Eles tinham vários conhecimentos e eram utilizados para vários fins. Então, não pense vocês que o escravo tinha a ver só com a questão racial, de pele, não tinha nada a ver, porque eram prisioneiros de guerras, eram pessoas que tinham dívidas, tá? Ou crianças abandonadas. E eles trabalhavam tanto em serviços mais complexos, como serviços até mais culturais, tá? No 8, no modelo escravista grego, escravos podiam comprar sua liberdade, até mesmo se tornarem cidadãos em alguns casos. Sim, então vamos pensar um homem em Atenas, que estava endividado, e que ele pagava sua dívida, depois ele se tornava livre de novo, e ele tinha direito, na democracia ateniense, de participar lá das discussões na eclésia. Eu não vou discutir muito a questão 40, porque vocês têm uma aula no meu canal sobre Grécia e Roma, e sobre questões que caíram nos vestibulares, se eu não me engano, nos vestibulares da UEPG e Unicentro, não, só no vestibular da UEPG. Então, assim, tá lá, muito claro, podem fazer o uso à vontade. Feudalismo, questão 41. Então, sobre o feudalismo, né, dizer que as manifestações artísticas feudais foram influenciadas por uma visão teocêntrica, Deus no centro, correto. A arte, o desenho, a pintura,
as músicas, as canções, o letramento, as questões morais, tudo, né, visão teocêntrica no feudalismo. Deus no centro das atenções, igreja, poder, né, absoluto. Bonito. O latim foi o idioma predominantemente usado nas obras da literatura medieval. Sim, correto, né? Nesse momento aí o latim predominava, nesse período da Alta Idade Média, né? O latim é fruto aí da Roma Antiga. E aí, como o latim era um idioma que era monopolizado, né, pelos clérigos, a Igreja Católica acabava, né, predominantemente dominando, né, o idioma do latim e preservando o latim, né, nas literaturas medievais. Isso vai mudar muito com o renascimento cultural, com a baixa Idade Média, com a transição do feudalismo para o capitalismo, porque as artes, né, vão se tornando mais antropocêntricas, mas isso eu estou falando lá na baixa Idade Média, quando o feudalismo entra em crise. E aí, né, as regiões europeias vão passando por um processo de formação dos estados nacionais e vão criando os seus próprios dialetos, transformando isso em uma escrita e uma linguagem, né, específica de cada região, ou seja, os dialetos que depois surgem do latim, seria o francês, né, o caso mais conhecido, o italiano, o espanhol e o português. E daí as artes literárias vão ter esse idioma. Bom, a educação era controlada pela Igreja Católica, perfeito. E a 8, porque está errado. A arte muçulmana teve forte penetração na Europa feudal. Não, gente. A arte muçulmana não ia penetrar na Europa feudal, por quê? Porque a Igreja Católica não ia, né, oportunizar essa entrada. Porque a Igreja Católica dominava o cenário cultural da época. Então, a 4, sendo certa, a 8 estaria errada. Eu vou fazer uma aula sobre questões da Idade Média, fazer um aulão só analisando aquelas questões que caíram na UEPG sobre Idade Média, e eu faço um levantamento também se caiu alguma questão da Idade Média na Unicentro no vestibular, porque isso ajuda muito vocês também, e daí eu deixo lá no meu canal. Questão 42. Lembra sobre o Renascimento que eu falei para vocês, que caiu em 2023, caiu em 2024, e é o tema que mais cai no vestibular. Então, se vocês não estudarem agora, vão ter que estudar para sempre, porque no vestibular mesmo é um dos temas que mais cai aí, o Renascimento, quando a gente fala, né, de período entre final do feudalismo e início da Idade Moderna ali. O Renascimento pode ser definido como um período de efervescência cultural, circulação de ideias, reelaboração de imaginários, né, que aconteceu na Europa, principalmente, né, ali no século XIV, XV, XVI. Esse movimento teve grande influência na ruptura com o universo feudal, foi rompendo aquele universo rural, teocêntrico, aquela visão estamental, né, e foi dando início a uma chamada história moderna. Sobre o Renascimento, a questão 1. O Renascimento ocorreu no contexto em que as cidades comerciais voltaram a se fortalecer e a nascente burguesia se projetou como classe social no continente europeu. Correto, o renascimento cultural, ele vem desse outro momento histórico que a gente está vivenciando na Europa, mais comercial, com atividades de crédito, circulação de moedas, a burguesia, os burgos estão crescendo, os grupos, a burguesia, que são os moradores dos burgos, né, eles estão trabalhando no artesanato, na manufatura, são cidades, é uma visão antropocêntrica, é uma nova concepção social, um novo contexto cultural, um novo contexto político também, porque no contexto político a um não fala, mas é o período em que os reis estão governando de forma absoluta, aquelas relações suzerania e vassalagem, elas não, né, são mais relações centrais neste contexto ali de transição. Então, a 1 está correto. Assim como a 4. Miguel de Cervantes, Luís Vaz de Camões, foram dois grandes, né, nomes da literatura renascentista. Professora, como que eu vou saber disso? Bom, esse assunto vai estar na minha aula no primeiro ano, mas claro que o PAC agora vai ser no mês de setembro, você não teria condições. Mas quem lê muito, quem gosta muito de ler,
tinha noção, né, um pouco aí da questão da literária, tá? E daí, se você ficasse assim, não sei, não vou colocar, você não ia perder nada, porque ela não estaria correta. Você só deixaria de ganhar. Por isso que eu falo, né, o aluno que lê bastante, ele já está à frente, gente. Ele vai ter condições de assinalar aquela questão que está verdadeira e puxar a nota lá para cima. Por que a 2 e a 8 estão erradas? Cientistas que se destacaram no Renascimento, Galileu Galilei e Nicolau Copérnico, tá certo até aqui, que eles são do Renascimento, desenvolveram teorias afirmando que a Terra ocupava lugar central no sistema solar. Não, gente, eles não defendiam isso aqui. Eles defendiam que o Sol, né? Então, assim, não é uma visão terraplanista, que a Terra que era o centro, mas sim o Sol, né? Então, eles não defendiam o geocentrismo, né? Eles defendiam o heliocentrismo. 8. Percebendo que perdia espaço no contexto do Renascimento, a Igreja Católica perseguiu duramente todos os artistas, cientistas, escritores e renascentistas. Não, gente, a Igreja contratou Michelangelo para fazer a pintura da Capela Sistina. Um exemplo, né? Então, vamos aqui colocar como errada essa questão. Questão 43, lá em cima. Volta 43, 41, aqui. 42, 43 aqui embaixo. Ah, sobre as grandes navegações, né? Então, que eu falei para vocês, daquele fenômeno, né? Daquele contexto de navegação, buscando rotas marítimas para as Índias. E aí, com essas rotas, encontraram-se territórios a oeste do Oceano Atlântico, leia-se continente americano. As grandes navegações europeias, ocorridas entre os séculos XV e XVIII, mudaram a configuração geopolítica, porque antes das grandes navegações, quais eram as configurações geopolíticas entre Europa e Oriente? Mar Mediterrâneo, ou via terrestre, por onde hoje seria a região da Turquia, ali, Império Bizantino, depois Império Turco-Otomano. Aí os turcos otomanos obstaculizaram as rotas dos europeus ali, e os europeus, então, pensaram, a gente tem que buscar mecanismos para ir até as Índias Orientais, comprar mercadorias que estávamos acostumados a comprar via rota pelo Mediterrâneo. E aí eles começaram a navegar pelo Oceano Atlântico, né, os portugueses, como eu disse para vocês, fazendo ali, né, o entorno da África, e os espanhóis navegando sempre a oeste, chegaram na América, onde hoje é a América Central. Tá? O hediondo tráfico negreiro, a formação de um sistema colonial e a integração das periferias à Europa foram algumas das consequências desse acontecimento histórico. Olha que legal, né? A própria universidade te dá uma noção do que foi as grandes navegações e os seus desdobramentos. E é isso que a universidade quer, que o aluno entenda as questões mais complexas e negativas, e que ainda a gente precisa falar sobre isso e superar esses desdobramentos que vieram lá do período das grandes navegações. A respeito do tema grandes navegações e seus desdobramentos, o que é correto afirmar? 1. O Pacto Colonial foi um mecanismo adotado para obrigar as colônias a venderem seus produtos exclusivamente para suas metrópoles. Sim, Portugal fazia, então, comércio com a América Portuguesa, leia-se Brasil, o Brasil só poderia vender e comprar de Portugal. As colônias da América Inglesa poderiam só comprar, vender da Inglaterra. Isso se chama pacto colonial. Então, não havia liberdade econômica nas colônias. Elas tinham que comprar, vender, seguir as regras da metrópole, da sua metrópole. 8. A prata americana, que passou a circular na Europa, contribuiu para o seu crescimento econômico, ampliando as atividades comerciais e circulação de moeda naquele continente. Sim, gente. O nosso ouro, o nosso diamante, que estava aqui na América, ele circulou na Europa, contribuiu para a riqueza da Europa, para o comércio da Europa, tá? Para o desenvolvimento da Europa. Por que a 2 e a 4 são erradas? A Revolução de Avis possibilitou que a Inglaterra investisse no conhecimento náutico e expandisse suas rotas marítimas, especialmente pelo Oceano Atlântico. Primeiro, que não tem nada a ver Revolução de Avis com a Inglaterra. É uma dinastia totalmente diferente de quem governou a Inglaterra, e nós sabemos que, em relação ao conhecimento náutico,
Deixa eu negritar aqui para vocês. Ok. Deixa eu fazer de novo. Que o pioneirismo, tá? O pioneirismo nas grandes navegações, Espanha e Portugal. Principalmente Portugal, gente. Portugal tinha assim, uma escola náutica, né? Escola de Sagres, que foi extremamente importante, uma escola de sala de aula, né? Mas assim, eram cientistas, pesquisadores, navegadores, matemáticos, enfim, né? Letrados. O próprio governo português e espanhol investia, né, nessas pesquisas, no desenvolvimento das artes náuticas, para que ocorresse, né, essas viagens em busca de mercadorias nas regiões orientais. E nesse processo, né, a Portugal e Espanha foram aí os pioneiros nesse processo de navegação. Inicialmente, a 4, consideradas economicamente pouco atrativas, as ilhas do Caribe não integraram o sistema colonial, nem participaram das atividades comerciais com a Europa até o século XVIII. Gente, as ilhas do Caribe não integraram o sistema colonial. Gente, muito falsa. Por quê? Porque foram nessas regiões onde houve uma grande produção de cana-de-açúcar. Então, ali, por exemplo, onde a região Porto Rico, Cuba, tá? Essas regiões, Porto Rico, Cuba e uma outra nação, esqueci agora o nome ali daquele país que tem vindo bastante pessoas residir no Brasil por questões de pobreza, desigualdade social e terremotos, enfim. Esses países que ficam na região das Ilhas do Caribe foram extremamente exploradas, tá, pelos espanhóis. No caso do Haiti, né, o Haiti, que eu lembrei agora, o Haiti era uma colônia francesa, mas Porto Rico e Cuba eram regiões dominadas pela Espanha e foram extremamente exploradas, né? Muitos africanos foram escravizados e levados para essas regiões para trabalhar nessas monoculturas, é isso mesmo, agrárias e açucareiras durante o período colonial, mantendo, né, esse comércio ativo na região. E por isso a presença de uma população afro muito grande nessas regiões, comparada a outras partes da América Espanhola, que em vez de usar muita mão de obra escrava africana, eles usaram os próprios nativos como escravizados. Muito bem. Agora 44. É possível afirmar que a presença dos lusitanos em solo brasileiro, os lusitanos são portugueses, tá? No início do século XVI. Quando os portugueses chegaram aqui, né, no século XVI, falando 1510, 1520, 1560, essa região ficou restrita ao litoral do Nordeste. Ó. Então, a própria questão já ajuda vocês a responder. Porque os portugueses ficaram muito ali naquela região do Nordeste brasileiro, explorando pau-brasil, né, nos 30 primeiros anos, e outras riquezas, e depois, a partir de 1530, adotaram a produção de cana-de-açúcar, porque o clima era favorável, porque os portugueses já conheciam esse cultivo, essas técnicas de outras regiões que eles já tinham, né, colonizado, próximo do continente africano, ali na Ilha dos Açores, e porque eles passaram a utilizar mão de obra escravizada africana, trazendo escravizados para a região a partir de 1530, do Nordeste do Brasil. Porém, o avanço da ocupação e da expansão territorial portuguesa se tornou uma marca dos séculos coloniais. Então, depois eles foram, né, adentrando para territórios mais interioranos e dominando essas regiões, dizimando a população nativa, explorando as riquezas dessas regiões, usando esse solo também para produzir açúcar ou para domesticar animais. No caso da pecuária foi bastante importante, até que no século XVII, eles conseguiram chegar na região onde hoje corresponde a Minas Gerais e encontrar as chamadas minas de diamantes e as minas de ouro. Tá? Então, teve esses momentos ali posterior ao, né, século XVI, onde eles foram dominando outras regiões. As questões corretas da 44 são a 2 e a 4.
A ocupação da região das Minas no século XVIII, então, que é basicamente, século XVIII é 1700. Então, no final do século XVII, descobre ouro e começa a migrar pessoas de outras regiões do Brasil para a região das Minas e muitos portugueses. Mas a ocupação, de fato, né, foi muito mais visível durante o século XVIII, nos anos de 1710, 1720, 1730, por aí. Se configurou como um dos mais intensos processos de movimentação e concentração demográfica em uma região no interior da colônia. Sim, a região recebeu muita gente, de outras regiões e portugueses. Por isso, um boom demográfico no Brasil, colônia, no século XVIII, na região de Minas Gerais. 4. Durante o período colonial, a pecuária tornou-se uma das atividades econômicas características, né, e em expansão no interior do Nordeste, principalmente na região que corresponde, né, à região do Rio São Francisco. Correto, acabei de falar que a pecuária foi extremamente importante para que as regiões mais interioranas do Brasil se tornassem, né, regiões da colônia portuguesa na América. Por que a 1 e a 8 estão erradas? 1. A ocupação efetiva da região sul da colônia contou com a presença de grandes levas de imigrantes, notadamente italianos, poloneses e alemães. Até aí está certo, mas isso não foi a partir do século XVI. A colonização da América, da parte mais ao sul, foi só, né, durante o século XIX, 1800 e pouco. Aquela questão lá que eu analisei de 2023, dos poloneses, ucranianos na região, né, do Paraná. Ajuda vocês nessa aqui. Assinado entre os reis de Portugal e Espanha, o Tratado de Tordesilhas garantia a posse e a divisão das terras descobertas e por descobrir entre essas e outras potências europeias. Aqui. Peraí, tá errado isso aqui. Bom. O Tratado de Tordesilhas, ele era um tratado entre Portugal e Espanha. Tá? Não era com outras nações, não. E agora a 45, que se eu não me engano, acho que é a última questão. E aí nós estamos terminando, galerinha. Vai ficar um vídeo bem grande, mas é um aulão mesmo de PAC e PSS 1. A partir do final do século XVIII, a América Espanhola foi sacudida por uma série de rebeliões, muitas das quais levaram ao processo de dependência de algumas colônias, que abalaram o poderio da metrópole europeia no continente americano. Então, aqui é aquilo que eu falei para vocês, é aquele tema que não caiu em 2023, caiu agora em 2024, tanto no PAC e no PSS, e eu acho que não vai cair agora esse ano 2025, que é sobre o processo de dependência da América Espanhola. 2. Eu vou ler as certas e depois eu vou ver o porquê está errada na 1. Descendentes espanhóis, os crioulos, formavam a elite política social colonial e promoveram rebeliões coloniais. No entanto, não apoiavam a ideia de grandes transformações sociais como pretendidas por mestiços indígenas. Foi o que eu falei para vocês. A luta pela independência na América Espanhola foi feita por parte de uma elite colonial, que aqui chamava-se crioulos. Eles eram descendentes espanhóis, eram ricos, proprietários de terras e de minas, mas não tinham cargos políticos. Eles estavam descontentes com a tributação da Espanha, com o fato deles não conseguirem, já eu coloco para vocês, se não dá porque não tem entrada, tem que pegar aquele cadarço lá em cima. Então, eles eram, os crioulos, eles eram ricos, então eles não queriam, por exemplo, aquilo que os mestiços indígenas queriam. Então, está correta essa questão, eles só queriam se tornar independentes para ter liberdade econômica, para eles terem liberdade política, mas não que eles eram favoráveis ao fim da escravização, ao fim da exploração do trabalho indígena, entendeu? Isso não. 4. A influência do liberalismo, ou seja, das ideias liberais, da independência dos Estados Unidos, de romper o pacto colonial, foram as motivações, né, dessas rebeliões que ocorreram aqui na região da América contra a Espanha e que foram decisivas, essas revoltas, para a independência dessas regiões depois, correto. As ideias liberais, o exemplo que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, né, no final do século XVIII, que eles já tinham, né, conquistado a independência. Então, tudo isso foi de certa forma, foram exemplos.
8. José de San Martín e Simão Bolívar destacam-se como lideranças políticas e militares que conduziram rebeliões que resultaram na emancipação de colônias espanholas. Correto. Foram os dois líderes mais conhecidos do processo de independência da América Espanhola, é o San Martín e Simão Bolívar, os libertadores da América. Inclusive tem um campeonato de futebol que se chama, né, Campeonato Libertadores da América, que é em homenagem ao San Martín e Simão Bolívar. Eles tinham projetos diferentes para pós-independência. Simão Bolívar, ele tinha a ideia de unir todas essas colônias, toda essa região colonial num país grande, né? E o San Martín já tinha uma ideia mais fragmentada, né, desse momento pós-independência. Acho que é legal também estudar um pouco disso, sabe? Porque sempre está caindo no vestibular os projetos desses dois líderes. Ambos lutaram pela independência, mas pós-independência, eles tinham projetos diferentes aí para esse território independente que surgiria na América. 1. Errada. A reação espanhola aos movimentos rebeldes nas colônias se deu por meio do chamado movimento comuneiro, uma ação coordenada entre as forças militares espanholas e os grupos contrários à emancipação que viviam nos territórios coloniais. Não tem nada a ver, esse movimento comuneiro não tem a ver com a reação espanhola, tá? É totalmente o contrário. Muito bem, galerinha, acabei, né, as questões aqui. Vou voltar e parar a apresentação. Parar a apresentação. Parei a apresentação. Sei que foi aí uma aula bem puxadinha, né, um aulão bem puxado, muito rápido. Mas, assim, a ideia é que vocês, então, tenham uma noção do que cai no processo seletivo em História do PAC e PSS, e que vocês entendam que há temas recorrentes e que há temas a serem estudados. Esses temas a serem estudados, como eu disse para vocês, né, Grécia e Roma sempre está caindo, escravidão, movimento quilombola, povos originários. Eu creio que esse ano vai cair alguma coisa sobre o processo de independência do Brasil, e feudalismo também é um tema recorrente, tá, nesses processos seletivos. Dos temas que estão ali, que eu mostrei para vocês, tem alguns vídeos no meu canal, como, por exemplo, esse vídeo específico que analisa as questões sobre Grécia e Roma, que nós fizemos provas sobre isso. Vou fazer um aulão sobre Idade Média, que cai no processo de vestibular mesmo, da Unicentro, da UEPG, e daí vocês vão ter condições, com certeza, de acertar essas questões mais simples, né, do PSS e PAC. Desejo para vocês sucesso na prova, espero ter contribuído de alguma forma, e logo mais, ainda hoje à tarde, eu coloco o aulão no meu canal e mando o link no Class lá para vocês estudarem e aviso os líderes da sala. Um abraço para vocês e valeu, sucesso para vocês, fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. Geralmente os alunos gabaritam na prova de História, no PSS e no PAC. Vou parar a gravação aqui, tá bom?